E aí, pessoal, estamos de volta. Desde já, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o nosso vídeo com todo mundo que você conhece. Lembrando que o nosso encontro é toda sexta-feira, às 18 horas. A gente coloca vídeo aqui para você assistir e refletir com a gente. Eu sou o Ed. E eu sou a Simone. A Simone fica ali atrás, eu fico aqui e você aí. E a gente reflete junto sobre vários assuntos. O tema de hoje foi sugerido pelo Lucas. O Lucas é um inscrito, ele mandou pra gente uma mensagem dizendo: fale sobre o sábado. E a gente vai falar sobre o sábado e o domingo. E a gente vai bater um papo sobre isso. Lembrando, não vamos criticar ninguém, nem quem guarda o sábado e nem quem guarda o domingo. A gente apenas vai falar o que está na Bíblia, ok? Se no meio do vídeo você achar que eu estou defendendo uma das duas posições, espera até o final, não sai antes. Onde está esse mandamento? Esse mandamento, ele é citado nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, tem outros mandamentos que a gente segue até hoje. Exemplo, não matarás, não furtarás, honrar pai e mãe, e vários mandamentos. A gente não adorar outro Deus. E dentro desse está escrito também do sábado. E aí, neste mandamento, Deus ele vai falar que isso não se aplica somente a mim, mas se aplica a mim, a Simone, aos nossos filhos, a todas as coisas que estão, todas as pessoas que nos servem. Então o que é isso? É assim, Deus deixando um exemplo pra gente, que é pra gente trabalhar 6 dias, parar a nossa vida, parar, descansar, santificar esse dia para Deus e continuar a nossa jornada. É necessário a gente parar. Não é saudável você e eu trabalharmos 21 dias, 30 dias, 360 dias, 365 dias sem parar. Não é. Deus quer que você pare para você reciclar a sua vida, para você. Agora existe uma outra coisa também, que é você parar a sua vida e você lembrar que além de parar, eu devo santificar esse dia para o Senhor. A Simone vai ler para a gente. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Êxodo 20, 8 a 10. Notou que eu preciso trazer isso para mim como um estilo de vida? É uma mudança de mentalidade, onde eu preciso parar e santificar, além do meu descanso corporal, santificar esse dia para o Senhor. Então é muito importante. Olha só, a gente vai entrar agora na parte onde Jesus ele fala com um grupo de religiosos da época, que chamava fariseus, e ele vai trazer um ensinamento sobre o dia do sábado. Então, eu vou pedir para primeiro a Simone ler para a gente o tópico, depois a gente vai refletir sobre o versículo. O verdadeiro sentido do sábado. O sábado, primeiro, o sábado a gente tem que entender por que Deus criou o sábado. Como a gente comentou, Deus não se cansa. Então Deus não precisaria ter criado o sábado. Mas Deus cria esse dia para realmente interromper a nossa jornada e mostrar para a gente que nem tudo é trabalho, nem tudo é dinheiro e que existem outras coisas na nossa vida que a gente tem que valorizar. Que são coisas que passam na nossa vida sem a gente perceber. Quer ver um exemplo? Quantos dias, talvez não seja o seu caso, meu amor, mas quantos dias faz que você não olha uma flor, que você não pisa numa grama, que você não sente um cheiro gostoso de uma flor, ou que você não vive em contato com seus filhos, que você não para brincar com o filho, brincar com seu pai? Quantos dias faz que você não para a sua vida? Isso é a parte do descanso. Quantos dias faz que você não para a sua vida para se relacionar com Deus? E por isso que ele fala de santificar. Então, nesse trecho que a gente vai ler, é um trecho que os discípulos vinham andando num caminho. Eu imagino, talvez uma estrada de terra, eu imagino. E aí tinha lá uma plantação e os discípulos vão lá e estavam com fome, começaram a pegar espigas e comer. E aí esse grupo chamado fariseus, que era um grupo de religiosos,
começou a indagar Jesus. Ué, mas não é sábado? Eles não estão trabalhando? É lícito? É certo eles trabalharem no sábado? E aí Jesus dá essa resposta para eles. Essa daí. E a Simone vai ler a resposta. Olha só a relação do homem com o sábado. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27, 28. O sábado para o homem e não o homem para o sábado. Quer dizer, não é o homem ser escravo do sábado. Não é você pegar e falar assim, olha, se eu não guardar o sábado, eu vou para o inferno. Você não vai para o inferno, porque a condição para ir para o inferno é você não aceitar Jesus. Não tem nada a ver com o sábado. O sábado é um dia que Deus criou para te abençoar, para me abençoar. E lembrando que quem é o Senhor do sábado? É Jesus. Ele mesmo fala. Então nós temos que lembrar que o fim da lei é Cristo. A gente tem que entender que ele cumpriu e ele cumpre. E ele quer que a gente tenha isso como ensinamento, com amor. A gente não deve levar isso como um peso na nossa vida. A Simone vai para o próximo, por favor. Sobre o domingo. A gente vai falar sobre o domingo agora. Por que então tem um grupo de igrejas que guardam o domingo e não o sábado? Lembrando que na Bíblia não tem nenhuma referência desabonando, tirando o sábado com a importância que ele tem. Lembrando primeiro disso. Mas por que então existe algumas igrejas que guardam o domingo e não o sábado? Então a gente vai na história. Primeiro, quem criou isso? Quem criou foi um imperador chamado Constantino. Qual o ano? 321 depois de Cristo. Então, quer dizer, até 321 anos depois de Cristo, era considerado apenas que o domingo, que o sábado era o dia do Senhor. E aí eles passaram a ter o domingo, o primeiro dia da semana, como um dia de santificação. Baseado em quê? Primeiro, o que é defendido é que Jesus ressuscitou no domingo. Então, se Jesus ressuscitou no domingo, então esse dia passou a ser mais importante no calendário cristão do que o sábado. Um dia a gente vai conversar sobre o dia da ressurreição, se realmente foi no domingo. Nós vamos conversar sobre isso lá na frente. Me aguarde. E aí, Constantino ele estipula esse dia como um dia que seria o dia de adoração dali para frente. E aí tem alguns textos que mostram que a Simone vai ler para mim os textos. E só um minutinho. Vai ler os textos para a gente. E no primeiro que ela vai ler, mostra que eles se reuniram para juntar ofertas. E no segundo, eles se reúnem também. Ela vai ler os dois textos na sequência. Eles se reúnem como grupo. E aí existe a interpretação que eles passaram a se reunir no domingo. E aí existiu essa mudança do sábado para o domingo. Lembrando, eu não estou criticando quem acredita que é o sábado ou quem acredita que é o domingo. E não saia do vídeo ainda. Você vai entender no final. Dê pra gente, por favor. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Atos 20, 7. Então, existiu realmente a reunião no primeiro dia. E a gente não critica sobre ser o sábado ou ser o domingo. Porque a gente entende que o importante é você ter o dia de louvar a Deus. Talvez isso tenha sido a coisa mais difícil para eu entender. De verdade, abrindo meu coração com vocês. Por quê? Porque eu sempre tive que o domingo é o dia do Senhor. Eu sempre tive isso muito forte na minha vida. Eu tiro esse dia para louvar ao Senhor, descansar, entendendo que o sábado tem o peso e realmente está na Bíblia, mas eu sempre entendi que o domingo era dia do Senhor. E eu comecei a trabalhar aos domingos. Eu estou abrindo meu coração com você. E como é difícil até hoje eu trabalhar aos domingos. Eu não estou dizendo que eu não gosto de trabalhar, eu estou dizendo que é difícil eu trabalhar aos domingos. Porque a gente encara que aquele dia era um dia para santificar e separar para Deus. É um dia que a gente separou. Então, eu não sou contra o sábado, eu não sou contra o domingo. Agora, olha que interessante. A gente falando sobre
a relação que Jesus teve com o sábado, a gente vai entender uma coisa, que se Jesus quisesse mudar o sábado para o domingo, ele teria mudado. Mas ele fez muita coisa no sábado. Então eu vou falar o que ele fez, a Simone lê a referência, combinado? A primeira coisa que Jesus fez no sábado, ele curou um cego. Ele estava na sinagoga, veio um cego até ele, e aí ele faz um lodinho e coloca no olho do cego. E era um sábado. E Jesus cura. E a Simone vai ler só para mim a referência, para você conferir essa história. É muito legal da gente pegar. João 9, 13 e 14. João 9, 13 e 14. Vai lá e confere. O segundo milagre que Jesus fez, ele expulsa demônios de uma pessoa. E eu falei, demônios. O texto, ele fala, esses demônios vêm através de uma pessoa e fala, o que você tem contra nós? E aí Jesus expulsa num sábado, mostrando que, e todas as vezes que ele fazia um milagre no sábado, os religiosos da época vinham para cima dele e criticavam. E aí o texto, onde está o texto? Lucas 4, 31 a 35. A terceira é de uma mulher que tinha problema de andar encurvada. Ela andava encurvada. E Jesus a cura num sábado. Também foi criticado pelos religiosos. Ou seja, lê para mim onde está. Lucas 13, de 11 a 13. Não sei se você anotou, mas todas as críticas sobre o sábado partiram de um grupo religioso, que era uma falsa religião da época. Por quê? Porque Jesus não estava preocupado se era sábado, segunda, terça, quinta, para curar, para ajudar. Não estava preocupado. Mas esse grupo religioso estava preocupado. Então qual que é a nossa reflexão de hoje? Primeiro, que nem eu, nem você devemos ficar brigando se o sábado é certo, se o domingo é certo. Isso só divide. Não precisa. Precisa? Não. De forma nenhuma. Você não precisa falar, olha, isso aqui é mais certo do que isso, aquela igreja guarda sábado, aquela igreja não guarda o sábado, aquela igreja guarda o domingo. O mais importante de tudo, é que a gente entenda que a gente precisa parar a nossa vida um dia da semana para a gente poder santificar para o Senhor. Um exemplo bem legal, que a gente pode pegar dentro do corpo de Cristo, também é um termo muito crente, dentro da igreja, é a função do pastor. O pastor... Os dias que mais o pastor trabalha são os dias que você e eu estamos de folga, que é sexta, sábado e domingo. Então, olha só que curioso. Normalmente a folga do pastor se dá numa segunda. Então, no domingo é considerado um dia de trabalho para o pastor. Tem pastores que fazem 4, 5 cultos, 6 cultos, faz culto de manhã, à tarde, à noite, porque ele entende que é importante ele levar a palavra de Deus, é importante. Então ele vai e proclama, ele trabalha no domingo. Tem pastores que trabalham, muitas vezes a gente chega na nossa igreja, às 10 horas da noite tem pastor trabalhando, tá lá trabalhando. Então ele trabalhou sexta, muitas vezes numa reunião de oração, trabalhou no sábado no encontro da mocidade, lá dos jovens, trabalhou no domingo em 4 cultos, 2 pela manhã, 2 pela noite. Qual que é o dia de folga dele? Na segunda. É o dia que ele vai santificar o Senhor, que ele vai... mas ele não santificou no domingo? Ele santificou no domingo como eu tenho que santificar a terça-feira, a quarta, a quinta. Entendeu? Não é que ele foi lá e aquele dia ele já cumpriu o sábado dele, seja o sábado sendo o domingo. Não, o dia de descanso é o dia de descanso. É o mesmo dia. Então é importante a gente pensar que não é o dia, é a atitude do nosso coração. O ideal é isso, é o pastor trabalhar nos dias e descansar um dia. E o ideal para mim é trabalhar e ter um dia de descanso. Assim que funciona. Errado tá eu não querer trabalhar em dia nenhum. E aí, querer ter um dia de descanso também. Isso está errado. Mas se eu trabalho, eu tenho que ter. Então, Simone vai ler o próximo pra gente. Como devemos agir? A gente deve agir da seguinte forma. Primeiro, não se pautando pela lei. Aquele negócio, tem que ser dessa forma. E criticando o outro. Porque a gente não deve dividir ninguém. Então não existe aquele grupo religioso que resolveu guardar o sábado, ele é mais importante do que o grupo que resolveu guardar o domingo, ou mais importante do que aquele grupo que só pode guardar a segunda-feira, caso os pastores, ou daquele grupo, como é o meu caso,
que tem dificuldade de guardar o domingo, porque às vezes está trabalhando, e guarda a quarta-feira, guarda a quinta-feira. Entendeu? Então a gente não deve. E esse texto que a Simone vai ler agora diz o seguinte, eu vou explicar. Ela vai ler bem devagar, que é um texto longo. Vai dizer que para algumas pessoas existem dias e dias. Quer dizer, existem dias mais importantes. Mas para outras não tem diferença. Todos os dias são iguais. E aí ele fala o seguinte, não tem problema. Não tem problema. Se para aquela pessoa é importante o sábado, deixa ele guardar o sábado. Se para o outro é importante o domingo, deixa ele guardar o domingo. E se para o outro é importante guardar, ele enxerga que todos os dias é dia de consagração ao Senhor, amém. Só lembra, descansa e consagra um dia ao Senhor. Vê pra gente. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor. Porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Romanos 14, 5 e 6. Depois você volta e analisa que, além de tudo, ele diz assim, tenha isso para sua mente. Quer dizer, não queira convencer o outro que você está certo de guardar o sábado. Não queira convencer o outro que você está certo de guardar o domingo. Por quê? Porque tenha isso na sua mente. É com você e Deus. Se Deus estipulou assim, que seja na sua vida. É simples. Então, indo para a conclusão, o que a gente pensa? A gente pensa que se é importante, se a pessoa entende que o sábado, como está na Bíblia, ele tem que ser respeitado, que assim seja. Se a pessoa acha que é o domingo, que assim seja. E se a pessoa não tem uma opinião formada, que assim seja. Porque o mais importante é você aceitar Jesus e não ficar brigando por isso ou pelaquilo. Sabe? Brigando por bobeiras. Isso é bobeira. Isso é coisa de criança. É coisa de pessoa que não tem maturidade espiritual para entender que isso não é importante. Mas maior é o que nos une do que o que nos separa. É assim que funciona. Então, eu quero te chamar a atenção para não deixar com que nem sábado, nem domingo, nem segunda, nem qualquer outro dia da semana te separe do amor de Deus. É isso que é importante. O importante é eu, você e a Simone aceitarmos Jesus e garantirmos a nossa vida eterna. Isso que é importante. Não é importante o sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Foi um prazer trocar essa ideia. Tema difícil, porque é um tema que mexe com a gente também. Mas eu espero de ter tirado as dúvidas e você possa ter uma reflexão boa. Então, desde já vou te agradecer. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de aceitar Jesus se você não aceitou. Lembra, tem vídeos falando, explicando como você faz isso. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.